Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Brian Dantas, estamos aqui em mais um podcast, você já viu aí quem está aqui conosco essa noite. Eu estou aqui apresentando comigo hoje meu amigo, meu discipulador, meu pastor, o mestre, pastor Rodrigo. Amém. Bispo Rodrigo, sempre esqueço. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com o Brian, com a equipe, né? Bispo Ione. Tá bom? Prazer mesmo. Eu sei que tem uma grande movimentação de Deus para nós nesse dia. Você que está assistindo, né, agora ou vai assistir depois, fique ligado que tem algo de Deus para o seu coração. Amém? Sim, e como o Bispo Rodrigo já falou, Bispo Ione, é uma honra receber aqui na mesa podcast, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa mesa, nesse bate-papo. E para começar, eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouco da sua história conosco, para a gente descobrir um pouco da Bispo Ione, de onde ela veio e como que ela chegou até aqui. Amém, a alegria é nossa. Eu sou uma simples serva de Deus. De mim mesma eu não tenho nada, mas é Jesus mesmo. Eu sou viúva de missionário, a gente trabalhou em Portugal pela causa do Senhor, né? Muitas batalhas e já tinha o chamado na área de libertação antes de ir, mas lá se tornou assim bem forte, bem evidente. E voltando para o Brasil, eu quis trabalhar com mulheres, porque logo que eu voltei meu marido faleceu e eu queria trabalhar só com mulheres, era a minha escolha. Mas todas as mulheres que vinham tinham uma história muito forte para libertação e cura. Então, ouvindo aquelas histórias muito demoradas, muito pesadas, eu questionava o Senhor, né, sobre aquilo, até que o meu pastor repentinamente avisou assim na escola dominical: daqui para frente a pastora Ione não vai atender mais só pessoa individual, ela vai fazer um atendimento, um seminário com muita gente aqui na igreja. Assim, e eu me vi acuada e fui para os pés do Senhor, porque naquele tempo não tinha nenhum material, nenhum, foi em 92, e não havia nem livro sobre isso para me ler, e então eu fiquei assustada, porque eu não tinha por onde começar, pedi que ele me desse uma semana. E nessa uma semana eu mergulhei na presença de Deus e não vinha nada na cabeça. Até o último dia eu falei: Senhor, eu vou sair daqui para dizer que eu não tenho nada para apresentar, então o Senhor não quer. E quando foi naquele dia, de repente acendeu uma luz e eu via como se fosse assim uma chave, um esqueleto de uma palavra, de uma mensagem, com os itens. 1, 2, 3, 4, vinha tudo. Do que deveria ser dado para as pessoas. Então eu falei: pronto, eu já tenho. Agora o preenchimento disso o Senhor também vai dar. Eu já tenho os títulos. E eu fui embora. Eu estava fora, eu fui para Caldas Novas, fiquei lá encerrada. E quando eu voltei, eu comecei a receber revistas, periódicos, artigos. Assim, as pessoas chegavam uma atrás da outra e falavam assim: olha, eu li isso aqui, acho que a senhora devia ler. E olhava tudo dentro daquilo. Então eu falei: agora eu preciso de mais 3 dias para organizar. E eu espalhei tudo que eu fui recebendo numa mesa assim, maior que essa, e fiquei 3 dias lá. Isso aqui, onde que eu encaixo? Isso aqui. E eu montei. E quando terminou aquilo, eu falei: Senhor, estou tão feliz com o Senhor ter me tirado desse sufoco, que eu quero oferecer
algo mais para o Senhor agora. Eu quero fazer assim como uma folha assim, cheia de referências sobre esses temas aqui, sobre a área de idolatria, de feitiçaria. Eu quero dar a base bíblica disso. E aquilo veio também na mesma rapidez. Eu já completei aquilo ali e aquilo foi material de entrega dentro dos seminários. E então eu falei, e agora? Como é que isso vai ser executado? Também não sabia. Então eu recebi algo da Shekinah, que tinha começado aqui em São Paulo, não sei se é Campinas. Alguém me deu um pequeno manual. Eu falei, boa ideia, 7 semanas. Vou fazer, o pastor Géser tinha começado. Falei, tá, domingo de manhã, uma sala grande em cima. Eu falei, então, quem quiser, só para lá. E assim, o pastor anunciou, o povo foi, e nós começamos desse jeito, pela fé, e a sala encheu, e nunca mais parou. E Deus começou a mandar intercessores e quem queria aquela área para trabalhar conosco. Foi esse o início. Amém. Você comentou, trouxe um pouco sobre a sua história referente à área da intercessão. Aí você disse que era casada com um missionário. Sim. Eu queria ir um pouquinho mais atrás. Queria saber se a senhora sempre esteve na igreja ou teve um momento da vida que você se converteu, alcançou, Jesus Cristo alcançou a sua vida num determinado momento da sua vida. Com 11 anos, eu nasci num lar evangélico. Eu tive o privilégio de ter pais muito tementes a Deus. E com 11 anos, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, que me marcou. E com chamada missionária, ao mesmo tempo. Mas não tinha noção como e quando. E foi depois de casada, com quem também tinha um chamado. Então, nós pastoreamos no Rio Grande do Sul, lá em Alegrete, depois em Brasília, 2 igrejas lá, e dali que nós fomos para Portugal. E dentro desse campo missionário, aí já começou, a senhora já começou a enxergar essa parte espiritual, o conhecimento, de ter que se aprofundar um pouquinho mais nisso? Sim, isso já começou desde Alegrete, que foi a primeira igreja, porque nós éramos procurados por pessoas muito atormentadas. E aconteciam, assim, fatos muito fortes. E eu pensava, por que, Senhor? Por que as pessoas estão dessa maneira, né? Tão tomadas de ódio, de coisas tão longe do Senhor. E lá em Brasília, isso se repetiu muito. E lá eu diversifiquei que haviam muitas áreas dentro da libertação. Não era apenas num ramo. Sim. Só que quando, em Portugal, eu ia fazer aconselhamentos pessoais, e Deus me mostrava coisas assim, eu abria a boca e falava sem pensar. Eram coisas que Deus me dava e as pessoas chocavam, porque era aquilo que elas estavam vivendo, que nunca tinham falado, aberto a boca para ninguém. E vinha, e era a área que ela estava aprisionada. E o Senhor fez. Então, por isso eu tinha convicção. Só que eu relutei demais, porque quando o pastor anunciou aquilo, o meu choque era o seguinte: eu nunca vivenciei nada disso. Eu nasci num lar muito ajustado, muito fundamentado na palavra. Eu nunca provei nada do mundo. Eu não sou a pessoa para falar isso. A pessoa para ensinar essas coisas é quem já vivenciou.
Então, o Senhor me respondeu assim: por isso que eu te quero, porque você não vai confiar em você. E é o que eu vivo hoje, eu não confio em mim. Eu confio e dependo do Senhor para tudo. Aleluia. Como essa fala, bispa, é importante, né? Porque as pessoas, às vezes, ela entende que para exercer o ministério e determinados, né, principalmente o ministério de libertação, precisa ter tido envolvimento, né, com toda a sujeira. E na realidade não é isso, né? Não. O Senhor nos chama para curar. Nem tudo Deus vai nos chamar, né, para que a gente seja o exemplo, né? Sim. Tem outras facetas, outras áreas. Mas mesmo alguém que nunca se envolveu com o mundo, né, Deus vai chamá-lo, né, até como a senhora falou, pela simplicidade de nunca confiar no seu manejo, né, nas suas habilidades, porque eu saí de lá, então eu sei como fazer, né? Aí eu fazia isso, eu praticava isso, então eu tenho a fórmula. Não é eu tenho, Jesus verdade. tem, né? Jesus tem. E eu acredito que tantas experiências que a senhora, né, deva ter aí, cada experiência, por mais que o caso parecia, né, coincidir, ser parecido, as experiências foram totalmente singular uma da outra, aconselhamento extremamente singular um do outro. Né? Por quê? Porque é essa dependência, né? E eu acho que isso é extremamente importante a senhora ter compartilhado, porque assim como eu, tem uma camada de pessoas que está se questionando: será que eu fui chamado? Será que realmente Deus está falando o endereço certo? Será que Deus não está errando o endereço? Chama o fulano, que o fulano veio do mundo. Chama o fulano, que lá o fulano já foi isso, foi aquilo. E na realidade Deus está falando: não, eu quero é você mesmo. Foi o que ele fez comigo, eu esperneei. E achei muito complicado por não ter ninguém para me ajudar. Nem literatura, como nós falamos. Sim. Eu encontrei repentinamente, depois que já tinha iniciado, pus o pé nas águas, né? Um dia eu cheguei na minha mesa, na minha sala, que era eu que entrava ali, e estava na gaveta lá um livro da Rebeca Brau, o primeiro que ela escreveu. Ele veio para libertar os cativos. Datilografado. Datilografado? Sim. Meu Deus. Era uma cópia datilografada, ainda não tinha soltado aqui no Brasil. A pessoa traduziu e colocou esse livro lá na minha gaveta. E estava também um esboço do primeiro questionário que o Ágape usou. Bem rudimentar ainda. Porque eu pedi isso para o Senhor também. Até hoje eu não sei quem colocou nem o livro, nem o questionário. Mas eu falava: Senhor, me dá um formulário, algo que me simplifique esse resumo ou essa história. Porque às vezes a pessoa contava uma história 2 horas. Não é que ela era repetitiva, a história era muito complexa. E eu tentava anotar assim partes para me não esquecer. E eu falava: tem que ter um caminho. Eu quero algo que me facilite isso, porque quando ela terminava os relatos, eu já estava exausta, porque a gente vai entrando num campo desconhecido, pesadíssimo. Ouvi histórias estarrecedoras, não fazia parte da minha vida, do meu conhecimento, e simplesmente a gente ouvindo aquilo se sentia impotente total. E então eu pedi isso para o Senhor. Quando veio aquele mapeamento, né, esboçado ali, eu falei: é isso, obrigada, Jesus. E eu comecei a incrementar aquilo que facilitava. E isso agilizou tremendamente o trabalho. Sim. E hoje eu tenho, perdão, eu esqueci de falar do resto da família, né? Eu tenho 3 filhos servindo ao Senhor com alegria, todos 3 são músicos. Eu tenho 2 filhas que são graduadas e
dirigem, são responsáveis por área de adoração. Então, isso é a minha alegria e a minha vitória é ter meus filhos e meus descendentes servindo a Deus. Esse é o meu clamor. Aleluia. Bispa, eu já ia até pedir para a senhora falar o nome da sua igreja, a igreja que a senhora congrega, e também explicar um pouco, talvez esse podcast vai ao ar após o seminário que nós teremos aqui na igreja, né? E explicar um pouco como que funciona hoje o Ministério de Intercessão e como que a senhora atua nas mentorias, nas igrejas e tudo mais. Sim, eu pertenço ao Ministério Luz para os Povos. E o trabalho de intercessão eu estou exercendo atualmente como torres de oração. O apóstolo Hudson faz a nossa mentoria. Ele é de Brasília, então ele criou essa missão para levantar torres no Brasil todo, são muitas, e nós temos sempre reunião com ele online, de vez em quando nos juntamos, e nessa direção nós oramos. Então nós reunimos todos os sábados, num local lá em Goiânia que a gente chama lá a Sala do Reino, né? É um sobrado que um pastor que é o meu parceiro nessa área, então ele alugou ali, porque ele tem escritório comercial em cima, e ali para o reino. Então nós reunimos, e ele também faz mentoria com pastores que estão sozinhos, que sentem necessidade de direcionamento, se reúnem com ele no domingo ou depois do nosso momento. Então, nessa torre, nós recebemos pautas de intercessão, especialmente a nossa ênfase é a nação. Então, como chama Brasil de Joelhos, então ela iniciou visando a nossa nação ser despertada. Então, nós fazemos seminários também de intercessão, e é o que nós temos mais feito ultimamente, para despertar que essa é uma batalha da igreja, Sim. que a igreja tem que se engajar, não é deixar um grupinho de mulheres, especialmente as mulheres velhas, que não têm o que fazer e que podem ter tempo para orar. Então, é para clarear que essa é uma grande batalha e que nós temos de nos equipar, porque essa batalha está se intensificando cada vez mais. Porque tudo que está ocorrendo no Brasil não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. É verdade. Sim. E se nós conseguirmos equipar mais pessoas para estarem conosco, se aliarem nisso, independente de igrejas. Nessa reunião tem pessoas de várias igrejas. E isso é lindo, né? É o corpo de Cristo na cidade. Então, isso que nós temos feito. Já pegando um gancho do que a senhora falou, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aumento da maldade, né, o aumento da iniquidade nos tempos de hoje, e como isso tem afetado dentro das igrejas. Sim. Nós temos visto coisas assim, estarrecedoras, né? Quando se faz seminário, que nós vamos ter atendimentos individuais, nós ouvimos sempre uma história tão chocante que a gente fala assim, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa. Fatos terríveis, feridas muito profundas, as pessoas assim, desnorteadas, e muitas delas dentro das igrejas, mas a dor que elas carregam nunca foi minorada, nunca foi tratada. Então, por isso nós entendemos que intercessão e libertação têm que caminhar juntos. Sim. Porque se nós não tivermos esse suporte, então a minha equipe
ela é toda de intercessão e, ao mesmo tempo, todos estão conosco no seminário de libertação, dando esse suporte, senão nós não conseguimos. É muito para a gente, né? Às vezes, só de ouvir determinados fatos, histórias muito traumáticas, assim, a gente se abala. E a gente tem que lutar com isso, porque é um grande peso. Por exemplo, uma mulher numa cidade, ela nos contou, né, cheia de dor, de muita lágrima e revolta, falou: eu tenho um filho do meu pai e outro do meu avô, Meu Deus. desses animais, as expressões, né? Então ali entra um ódio tão grande, uma revolta inimaginável. E a gente olha aquilo e fala: Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? E falar de perdão diante de traumas desses, eu ouvi muitas vezes isso. Eu ainda tenho que perdoar esse animal? São expressões muito usadas, né? Então, para essas pessoas, é impossível chegar num acordo, porque para passar para lá só pela ponte do perdão, não tem outra. Sim. Então, nosso trabalho é chegar aí, as pessoas reconciliarem com Deus, arrancando aquilo que elas foram presas pelo inimigo com a alma delas, encarcerada. Ô bispa, e a senhora já acredito que sim, né? Mas a senhora já tratou pessoas que tinham raiva de Deus por causa desses problemas de acontecimento? É o mais E como comum. tratar, como a gente consegue alcançar o coração dessa pessoa? Porque com Sim. os pais a gente faz ato profético, simbólico, para simbolizar o pai, Sim. liberar o perdão, falar, a gente alcança. E com Deus, como que a gente faz isso? Sim, nós temos de dar palavras, mostrar que os projetos de Deus vão cumprir na vida dela, mas o caminho, Deus sabe por quê. Ele não podia impedir coisas que a família deu legalidades. Então, se tudo aquilo aconteceu, houve um histórico e o diabo teve uma porta aberta para entrar na família. Então, ela não teve culpa. Mas o que Deus tem poder de fazer? De fazê-la entender que no meio daquela destruição, Deus pode usar toda aquela revolta, aquela dor, aquela história de morte para trazer uma linda história de vida para ela, que ele estava lá na frente esperando com os braços abertos para dizer: filha ou filho, eu não pude impedir, mas eu fiquei te esperando aqui para te dar uma nova história. E você vai entrar nessa nova história e não vai ser só a sua história. Você vai relatar o que eu vou fazer dentro de você, e você, numa palavra que você vai dar, você vai alcançar centenas, milhares de pessoas que passaram pela mesma dor e viram que o mesmo Deus que te arrancou daquela cova vai arrancá-los também. Então é o Senhor fazendo com que tudo contribua para o bem daqueles que o buscam. Eu vejo que a igreja, com a fala da bispa, a igreja precisa conhecer não o Jesus da cruz apenas, né? Que claro, teve o Jesus, há um papel muito importante a gente reconhecer o Jesus da cruz. Mas eu acredito que a igreja precisa evidenciar o Jesus ressurreto, né? O Jesus que está vivo, o Jesus que está ao nosso encontro, porque é nessa hora que ele aparece, nessa hora que ele chega e traz o consolo, o conforto, como foi, né, a palavra da bispa, né?
Naquele momento ele não pôde impedir. Sim. Mas hoje ele está aqui para curar, para tratar, para alinhar a vida da pessoa e mostrar que ainda existe esperança para ele, que tem um futuro brilhante diante dele, né? E aí me veio aqui, né? Não vale apenas, nós não podemos apenas conhecer o Jesus da cruz, mas acreditar e crer no Jesus que ressuscitou, que ele passou pela cruz, né? Foi para o túmulo, mas ressuscitou e ele está vivo em nosso meio. Eu posso acrescentar aí um pouquinho. O pastor falou, Jesus da cruz é apresentado nas nossas igrejas, é uma verdade. Mas toda a obra que ele fez na cruz não é apresentada. Por quê? Fala que ele levou ali essas feridas, essas dores, as maldições, tudo ele levou ali. Mas isso não é apresentado de uma maneira acessível, clara e enfatizada para a pessoa associar a dor dela, para ela cravar aquilo lá na cruz. Ela entender esse processo ali na cruz mesmo. Não é verdade, pastor? É apresentado um foco, o foco do sofrimento de Jesus para pagar os nossos pecados. Mas e o outro, que foi da mesma grandeza, para curar, né, para levar as maldições e enfermidades da alma e do corpo. Por isso que o texto, né, quando a Bíblia vai dizer que é preciso vinde a mim, né? Sim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso. Tomar de mim o meu, me acrescenta aí, eu esqueci o texto. Tomar de mim o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, né? Então Deus está mandando a gente, né, entregar algo. Entrega a sua dor, entrega o seu abandono, entrega o seu abuso, entrega aquilo que está afligindo a sua alma. Isso. Né? Coloca na cruz, né? Não, por quê? Porque ele já levou, então falta a gente depositar ali. Isso. Né? Falar, essa dor o Senhor já levou, essa dor é sua, Senhor. Para que ele possa nos dar descanso, para que ele traga a cura, a paz, o refrigério. Uau! Eu creio que as pessoas não têm recebido uma palavra tão clara ali de Isaías, né? Que ele levou. E por que as pessoas ainda estão com a dor, com o fardo? Porque elas ainda não entenderam que elas têm que deixar ali com ele. E esse ato, né, é um ato de cura e de libertação. E muitas vezes os líderes não têm um discernimento para trabalhar isso de uma maneira prática, para chegar no coração. Eu já ia perguntar, Bispa. Tendo esse entendimento, né, que é um entendimento teórico que ele levou, não teórico, de fé, né, de decisão. Como que isso funciona na prática para a pessoa? Ela teve um entendimento, Cristo levou, mas como que ela realmente se ver livre desse peso, dessas dores, desses traumas? E qual é o impacto, e como também a pessoa que está ajudando nesse processo deva conduzir isso? Sim, a igreja é uma ferramenta de Deus, um instrumento. Então, por exemplo, numa mensagem, seria isso, né? O líder pode conduzir as pessoas a ter o entendimento e a desafiá-las a avaliar todas as feridas para fazer aquilo e dar a oportunidade dela ser acompanhada, ouvida e ajudada por alguém que está nessa área. E eu creio que aí está a lacuna, que muitas igrejas não têm para oferecer. Quem faria esse papel? E esse papel não devia ser para um grupo de especialistas, devia ser para um grande grupo que estivesse com o entendimento aberto. Todas as igrejas deveriam ter
a liderança preparada para isso. Por exemplo, um líder de célula, ele deveria estar preparado para que cada pessoa que está ali naquela célula, discipulada por ele, ele tivesse essa capacitação de conduzir a pessoa em processos mais difíceis, né, mais complexos, dela sentir confiança e assentar com ele e poder chorar, botar para fora a sua dor, sabendo que há remédio. E o líder ter as ferramentas em Deus para ajudá-lo até que ele se levantasse sozinho. Bispa, uma outra coisa também que, né, eu estava aqui construindo é como lidar, porque assim, a gente sabe o quanto a libertação é importante, né? Principalmente o Ministério de Libertação é importante dentro de uma igreja, né? Mas a gente vê muitas pessoas falando assim, mas espera aí, né? Eu aceitei a Jesus, já não resolveu tudo? Como que responder isso para as pessoas? Porque as pessoas carregam isso, aceitei a Jesus, então eu já deveria estar livre, eu deveria estar liberto, porque a gente sabe que o sangue de Jesus é o suficiente. Sim. Né? Mas como responder para essas pessoas que entendem que aceitaram Jesus e que agora está tudo resolvido? Sim, porque há uma simplificação do Evangelho e um nível raso aí, porque hoje está muito banal as pessoas dizerem, não, eu aceitei Jesus como uma mercadoria barata. Não, ele foi, na verdade, ele foi aceito por Jesus. Eu creio que o termo não é muito correto, não é? Eu não posso falar, você aceita Jesus? Eu não gosto desse termo. Então, é Jesus que nos aceita. Então, a pessoa precisava entender ali que naquele momento que ela está sendo aceita por Jesus, que houve um preço muito alto e ela vai começar uma caminhada, uma amizade. E para ele conhecê-la bem, ela tem que abrir a boca e botar tudo aquilo para fora. E ela pode começar a falar com ele. Mas quando muitas vezes a ferida é muito grave, né? Já vem de ventre, de rejeição, de problemas assim, de violências, de muito abuso, a pessoa vai precisar de uma mão humana, amiga, para ajudá-la nesse processo. E é esse que eu vejo que nós temos uma deficiência muito grande nas igrejas, que elas deixam para ficar na rasante. Não aceitou Jesus, agora vai para uma célula, agora é discípulo do fulano e entrou para a igreja, toma ceia e está liquidado o problema. Mas isso é a grama por cima da terra, e ali por baixo é que está a pessoa, né? O caráter dela ainda precisa ser tratado profundamente. A alma dela carrega muitas dores. O passado dela não ficou resolvido. Então, no meu modo de ver, eu creio que quando a pessoa chega na igreja e ela toma essa decisão, não, eu quero Jesus, eu vou frequentar aqui, era o momento certo de levá-la a fazer um retrospecto na vida, alguém que a conduza nesse processo de avaliar o passado dela desde o ventre, para ver o que é que ela precisa pôr em cima da mesa. E aí, para diferenciar, né, é um retrocesso e não como alguns, né, misticamente acabaram fazendo, que é o tal da regressão, né? Não, é conduzir a pessoa a resolver o passado e não levá-la, né, ao passado. Eu acho que a psicologia usou muito dessa fórmula, né? E isso acabou até atrapalhando muito, né, o ministério, a atuação de libertação dentro da igreja,
porque a gente não conduz a pessoa, né, a voltar aos processos psicológicos do passado, não. Nem a gente pensar. traz o passado para ela, para que ela consiga ter lucidez para resolver Sim. e compreender o passado. As né? etapas que ela Isso. viveu, para tirar a dor de cada etapa, né? Isso. Não tem nada a ver com regressão, Isso. porque ela pode, com certeza, saber dar informações sobre a gestação dela. Por exemplo, você foi aceita? Você sabe se o seu pai ou sua mãe te rejeitou? É nesse sentido. Porque se ela falou, minha mãe não queria, aconteceu, então já sabemos que o problema dela já começou ali. Sim. É nesse sentido. E tem também questões de bloqueio, né, Bispo? Às vezes a pessoa bloqueou, não se lembra, e aí nós vamos, né, orar ao Senhor para que no momento oportuno o Espírito Santo traga a memória dela, para que a gente estabeleça ou comece um processo de cura com ela. Né? Eu lembro que em alguns momentos, a senhora pode falar até com mais propriedade que eu, de atendimento, onde a gente olhava ali para o mapeamento da pessoa e falava assim, não tem nada aqui, né? Não tem nada, porque de fato não é que a pessoa escondeu, ela não lembrava, ela bloqueou. E após um tempo de oração ali, ouvindo a pessoa, né, o Senhor, né, ajudou, né, desbloqueou e ela trouxe a lembrança. Né? Recentemente eu experimentei isso com uma das nossas coordenadoras. Ela tinha muito medo do escuro, né? Não dormia de jeito nenhum com a luz apagada, ela tinha que ter um foco de luz. Né? E aí a gente tratou, fez todo o atendimento dela, e aí no final eu falei, tem mais alguma coisa que você queria tratar? Ela falou, não, tá tudo bem. Daqui a pouco ela deu um saco, falou, não, peraí, pastor, tem um negócio do escuro. Eu falei, mas que negócio, né? Ela falou, não, eu tenho medo do escuro, eu preciso de achar um foco de luz, senão eu, né, me dá claustrofobia, eu fico assim angustiada, agitada. Aí eu peguei e falei, não, vamos orar e vamos entender o porquê que você... Porque eu perguntei, você tem medo? Qual? Ela falou, não sei, eu sei que eu tenho medo. Quando nós fomos orar, o Senhor descortinou totalmente a mente dela. Ela viu quais eram os motivos, ela relatou, chorou bastante. Nós oramos, né? Eu lembro que a gente terminou aquele atendimento, nós oramos, e aí ali estava claro, não estava escuro, né? Então estava tudo bem. Eu falei, eu estava esperando pela noite, né? Quando chegar a noite, vamos ver. Ela acabou esquecendo de comunicar com a gente. Depois de 3 dias que ela me ligou, falou, pastor, eu estou dormindo no escuro, né? Esqueci de avisar, não tenho mais medo, eu gosto de dormir no escuro mesmo, não tem problema nenhum no escuro. Né? E de um fato que estava bloqueado na mente dela, né? Ela não se lembrava o porquê que ela tinha medo do escuro, ela tinha um pavor do escuro terrível. Então também tem nessas questões dentro da libertação, desses bloqueios que às vezes a pessoa não conta, não é porque ela omitiu, né? E nós conselheiros precisamos tomar cuidado com a gente, né? Você está escondendo. Não é. É um bloqueio na mente dela, né? Mas as atitudes da pessoa nos contam também, revelam também, não é? Como uma mulher nova ainda, então ela foi pedir ajuda, ela falou, meu marido é tão bom para mim, e eu gosto dele, e eu fico feliz quando eu estou perto dele, quando ele me abraça e tal, mas quando ele vem para o ato conjugal, eu tenho pavor dele. Então, eu falei, Espírito Santo, eu não sei nada dessa mulher, me fala alguma coisa. Então, escapou da minha boca, já pôs com as palavras. Eu falei, quem foi que te molestou quando você era criança? Ela empurrou a cadeira assim, levou aquele choque. Ela falou assim, como? Eu nunca falei isso para ninguém. Eu era uma criança. Eu fugi, o contrário. Eu fui trabalhar numa casa. O patrão, eu estava sozinha, ele me estuprou. E eu fugi de lá, muito pobre. Eu tive de andar pelo mato para conseguir voltar. E eu nunca contei para minha mãe, porque eu não sabia o que tinha me acontecido. Eu estava apavorada, uma criança. E aquilo foi aparecer depois dela casada. Sim. E depois o marido dela quis ir lá para ser também ministrado.
porque ele falou o que aconteceu com a minha esposa. Ela é outra pessoa. Aleluia. Ela é outra pessoa. Então, aí ele queria aquele Jesus que tinha feito aquela obra. Bispa, o Diego comentou sobre bloqueios. Sim. Por que esses bloqueios acontecem na vida das pessoas que passam por esses traumas ou por esse tipo de situação? Os psicólogos sabem explicar naquele linguajar deles, né? Mas eu coloco assim, nas minhas palavras, que a dor é tão grande que o cérebro, ele prefere entrar na área lá do esquecimento, aciona o esquecimento, é como um mecanismo para não tocar naquele assunto. Então, a pessoa realmente, ela esquece. Mas se Deus dá a revelação, aquilo brota. Ativado, né? Aí aciona. A verdade vai lá na escuridão e a luz vem. Aleluia. Desculpa, eu achei que você ia perguntar. Não, pode perguntar. Eu estou com uma pergunta que eu estou querendo encaixar ela, mas vou começar. Não, pode seguir. A gente vê toda a estrutura, né, ministerial, a igreja crescendo e às vezes o ministério de intercessão e cura acaba passando um pouco de descredibilidade, porque infelizmente manifesta-se muitas pessoas místicas, né? Sim. Trazendo invenções, né? Como que a gente consegue fugir, né, desse miticismo? Como a gente consegue se livrar, conseguir desenvolver um bom trabalho, né, com o Ministério de Libertação, sem permitir que a área mística adentre o nosso coração? Olha, primeiro, as pessoas que lidam nessa área de libertação têm que ter uma fundamentação muito grande da palavra. E ela tem que conhecer toda a base profética da palavra, né? O que Deus falou no Velho Testamento, o que Deus falou no Novo, e cada coisa que é colocada, entre aspas, novidades, não é aquilo que a gente maneja constantemente, nós temos de colocar no crivo da palavra. Tem fundamento? Tem confirmação na palavra? E são essas confirmações que nos dão a segurança. É como uma palavra profética na igreja. Podemos ter? Podemos, mas ela não deveria ser liberada publicamente sem antes aquela palavra passar por um crivo. Vamos dizer, chegar no pastor ou ali numa equipe e falar: Deus falou isso comigo. Eu tive essa impressão. Eu gostaria que confirmassem. Se todas as nossas igrejas tivessem um crivo para cada coisa que aparece, vamos dizer, na área de libertação, tudo, a gente pisaria com mais segurança, ou com segurança, né? Porque passa pelo crivo da palavra. O apóstolo Hudson, ele trabalha em cima disso. Ele fala: muito bem, então teve essa revelação, então vamos para a palavra. O que a palavra diz sobre esse assunto? Bateu? Então é de Deus. Não bateu, não teve confirmação, não passa, não vai. Verdade. Isso. Verdade. Então muitas coisas assim são, eu não sei se a gente chama de invencionices, né? Mas coisas que entram dentro da libertação, que parecem espirituais, mas não têm embasamento. Então, por exemplo, começa a falar, por exemplo, o Deus Sol, olha aí, homenagem à deusa Lua. Onde que está escrito isso na Bíblia? Porque as tribos indígenas adoravam o sol e a luz, significa que são deuses?
Eles é que fizeram. A gente pode fazer Deus esse microfone, a xícara, o que a gente quiser. Mas na Bíblia não diz nenhum lugar que o sol ou a lua, que eles são Deus, o Deus Sol, Deus a Lua, não tem base na palavra. Então, coisas assim que vão colocando e tentando como revelação espiritual. Então, aí está o perigo de entrar coisas no nosso meio, misticismos, são maneiras do diabo nos roubar, de ter algo genuíno, de ter algo da palavra bem fundamentado, que nós sentimos seguros para alguma coisa que nos dá uma ideia de mais espiritualidade. Por exemplo, falar assim, olha, tem o trono desse mês, cuidado, hein, que domine isso. Isso é misticismo. Uma outra colocação. A senhora nesse tempo, desculpa perguntar, mas quantos anos de ministério mesmo? Pastor, eu não sei. De libertação. Nós começamos em 93, nesse sistema já de dar seminários. Então, são 30 anos. 30 anos de ministério. Nesses 30 anos, a senhora chegou a ter no ministério alguma divisão, rebelião, alguém que se levantou, né, contra, para tentar, né, ludibriar e enganar a equipe que a senhora tinha montado, ou não chegou a passar por esse tempo? Não por uma doutrina que entrou. Não, nesse sentido não tivemos. Não, né? Porque às vezes acontece, como acontece às vezes em igrejas, né, de repente pode acontecer no ministério que a gente trabalha, alguém que se levantou para dividir, para desvalidar, né? Sim. Não passou por isso. Na parte doutrinária, né? Não, né? Pergunte. Desculpa. Eu tô correndo aqui para a liderança, que meu papel foi em cima de... Sim, é por isso que eu deixei você seguir, porque é a área que o senhor atua, né? Falando um pouco, vocês falaram sobre o misticismo, mas eu até estava conversando com meu pai, foi anteontem, que a gente estava vendo um movimento de libertação. E aí eu queria perguntar sobre literalmente a parte da libertação, porque às vezes muitas pessoas ficam na dúvida e vê nesses momentos, muito diálogo, sabe? Muita conversa quando uma pessoa está possuída e tudo mais. Eu queria saber, claro, na luz da palavra, para a senhora explicar como que funciona realmente, se é necessário ter esse diálogo, ou o que levaria a ter esse diálogo, porque uma pessoa que está possessa ali, já conversei várias vezes contigo sobre isso, ela está sofrendo, né? Ela está num momento ali que ela não está com a consciência dela. Sim. Então, explicar um pouquinho como funciona e por que às vezes a gente vê muito disso acontecendo e se isso é correto, né? Sim. A Bíblia não ensina isso. Não nos dá base para isso. Primeiro, por quê? O inimigo chama pai da mentira. Então, eu não posso confiar em nada que ele fala. Se eu fizer uma pergunta para ele, eu posso dizer que a resposta dele é verdade? Se ele só fala mentira. Sim. É que tem alguns pregadores que falam assim, não, eu te coloco, né, sobre o trono de Deus. Sim. Agora você não pode. Até parece. Então, porque eu vou prolongar uma conversa, um diálogo com quem não me vai trazer nada de verdade nem de proveito. E ali pode sair uma zombaria. Sim. Eu lembro, quando era solteira ainda, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé e muita autoridade sobre espíritos imundos. Então, uma vez manifestou num sobrinho, assim,
sobrinho torto, né? Mas era parente. E ele falou, ô tia, canta o hino tal, um hino do Inar que a gente era acostumado a cantar. Até parece correto, não parece? Tá mandando cantar o hino. Ela falou assim, ô Satanás, quando eu quiser cantar para Deus, eu canto sem você me dar ordem, viu? De ordem sua eu não vivo, não. Aí caiu no chão. Por quê? Ela não ia obedecer a ele, porque ele estava já desmontando para ela não entrar na batalha. Então eu fixei bem aquilo, falei, não vale a pena ouvir, dialogar e dar corda. Ali o Senhor nos deu a posição que Ele nos manda estar, que é a posição dos céus para a terra, né? Assentados com Cristo. E quando nós estamos assentados com Cristo, Ele diz que nos coloca muito acima de todo principado e potestade. Então, se eles estão debaixo dos nossos pés, eu vou ficar dialogando, ouvindo conversa, né? Vamos pôr num termo nosso, isso até é rebaixar a gente. Rebaixar. Agora, a gente sabe que a Bíblia tem vários textos bíblicos, né, mostrando que Jesus mandava os espíritos imundos se calar, não foi um. Tem vários textos bíblicos. Não era falar. Não, era se calar mesmo. A Bíblia diz que ele proibia eles de falar. Isso. Né? Mas a gente tem lá aquele episódio, que eu acredito que seja o único, né, que a Bíblia vai relatar, de Jesus com o Gadareno. Quando Jesus dá, e a gente tem ali o confronto dos 3 evangelhos, né? Verdade. Onde Marcos tem uma visão diferente, que ele diz que ao Jesus colocar o pé na areia, Jesus declara para o espírito imundo sair daquele jovem, e ele não sai. Aí a partir dali Jesus fala, quem é você? Qual que é a visão da bispa? Né? Eu ia deixar... Qual é a visão da bispa nesse diálogo, nesse único diálogo que ocorre nesse texto? Jesus não fez essa regra, não ensinou isso para os apóstolos, foi uma única situação. Sim. E ele estava ali ensinando uma lição para nós, dentro da posição dele de filho de Deus. O que ele perguntou? Ele não perguntou qual é o seu nome? Jesus sabia o nome do que estava ali? Acredito que sim. Jesus estava dando uma oportunidade de quem estava ouvindo ali, para ouvir da boca dele, que era uma legião, porque aquilo iria se confirmar. E confirmou. Ele provou para todos que era uma legião. Entendi. Quando entrou nos porcos, né? Todos viram que era uma manada enorme. Agora deixa eu aumentar o nível da pergunta. olha eu abusando da bispa aí. Vamos lá. E aí, nesse diálogo, o endemoniado, né, ou a legião, diz para Jesus, né, não nos tire dessa região. A gente sabe que Jesus tinha poder para tirar, né? Acredito que a fala da legião entrega, né, porque ele fala com temor, não nos tire dessa região. Então Jesus tinha poder para mandar aquela legião sair daquele lugar. E por que Jesus não manda? A senhora tem alguma lucidez, alguma dimensão, alguma interpretação dessa posição ou não? Jesus, o que ele mandou eles fazer? Mandou que saísse da pessoa. O que interessava para Jesus ali? A pessoa. Era a pessoa. Ela valia mais do que todos aqueles porcos. E dos porcos terem ido e se precipitarem, então ele estava ensinando outra lição para as pessoas, porque tudo Jesus ilustrava, né? Ele tinha coisas assim palpáveis. Ele estava mostrando aquela vida vale mais do que essa porcada toda. E essa porcada toda foi para o precipício, por quê? Havia uma manada lá dentro deles. E o que pode acontecer com alguém que dá espaço como aquele homem? Tudo ele estava ensinando.
Olha o que pode acontecer com um ser humano, caber dentro de um corpo uma legião que se incorporou, né? A gente não sabe se é um em cada porco ou mais de um. E para Jesus, se aquele tanto de porco morreu, se foi para ali, aquilo não era nada para ele, porque se o dono daqueles porcos precisasse de uma indenização, Jesus tinha poder para fazer aquilo também. Sim. Mas aquela vida é que era o importante. Ele não estava ali para negociar com demônio nenhum. Ele não fez acordo. Entendi. Você fala, pode falar. mas tem aquela questão que eu já vi alguns pastores falar de que talvez Jesus não tinha expulsado devido à legalidade que havia naquela Decápolis, né? Porque você vê que aquelas pessoas não conheciam a Cristo. E aí a gente vê uma motivação, qual? Jesus não permite que aquele homem, né, que a gente chama de gadareno, né, que ele não seguisse Jesus para que ele ficasse ali e contasse o milagre que ele havia recebido. Né? É verdade. Então, pode estar entrando nessa área também de que o diabo tinha, né, o Espírito Santo tinha uma legalidade naquela região, e por isso que Jesus falou assim, quer saber, fica aí mesmo nessa região, tem problema, porque a minha preocupação é esse homem, essa região, né, o que tem para ela mais tarde vai ser resolvido. Porque a gente depois vai ver que realmente Gadara é alcançada pela vida desse menino que ficou, né? Que ele fala com a família, que foi a instrução de Jesus. Sim. Jesus rapidamente sai de lá e deixa, né? E até a gente se preocupa, né? Mas peraí, ficou um novo convertido sozinho. Mas Jesus sabia que o testemunho dele iria alcançar toda aquela região. E um testemunho forte, o que faz? Quando João Batista se manifestou publicamente, ele já era ou não conhecido de toda a região? Já. Por que ele era conhecido? Porque ele nasceu lá, não foi? Porque o nascimento dele foi sobrenatural. Fala que a história dele espalhou por todo lado. E eles falavam assim, quem será esse menino? Sim. Então, um testemunho alcança toda uma região. Então, ele não foi para o deserto sozinho para morrer, sem saber se alguém ia lá ouvi-lo. Ele era conhecido. A pessoa dele carregava um testemunho. E o povo foi atraído por isso. Falar, o João, aquele está no deserto. E o povo batia atrás. Não fala que ele fez milagres, que ele ressuscitou morto. Eu não sei de nenhuma história de milagre de João Batista. Pelo contrário, ele tinha um chicote na mão. Não é verdade? E os fariseus o respeitavam muito. O respeitavam, né? E ele dava uns adjetivos para eles, não é? E não era qualquer adjetivo. Pois é. Então, isso me faz lembrar isso. O testemunho do gadareno era tão forte que não tinha ninguém ali que não iria saber, e aquele homem era a prova viva do poder de Deus. Aleluia. Ou seja, melhor do que falar é testemunhar com a própria vida, né? Uau! A maior mensagem que nós temos é aquilo que aconteceu com a nossa própria vida, né? O gadareno tinha, a minha vida é o testemunho do poder de Deus, do que Jesus fez. Uau. E ainda que aquilo que você está falando, pastor, do local, né, ser um local de resistência, o poder de Deus feito na vida do gadareno, nenhuma pessoa pode transformar todo um ambiente que está aprisionado, né? Ele quebrou o principado, né? Porque haviam tantos ali, porque eles tinham um comando. Eles não estavam ali acéfalos, né? Uhum. E Jesus quebrou o comando, tanto que eles fugiram. Uau. Amém. Uau, aí que eu tô mal ainda. Meu Deus. Então. Eu não sei quanto tempo a gente tá, Joe. Uma hora. A gente ainda tem tempo pro pessoal lá? 7 horas começa lá.
Deixa o pessoal chegou, Matheus, para mim, por favor, filho. Para explicar para a galera que a gente está fazendo antes da mentoria, então a gente está com o horário bem organizado. E também um barulho, né? Eu acredito que alguém está assistindo, viu um barulho aí, também porque a gente está no horário de pico aqui da região, então tá passando muito carro e tudo mais. Mas o podcast está muito bom. Digo, eu vou deixar você fazer a última pergunta pra gente já... Não, se eu tô aqui escolhendo, Brian. Eu sou o nosso convidado especial hoje. Eu tô aqui escolhendo qual que eu vou fazer, porque... Pra gente já encaminhar pro final desse podcast. Porque eu tô aqui, deixa eu ver qual das duas que é importante. Enquanto né? o senhor pensa, Sim. eu vou expressar alguma coisa assim. Eu creio que nós estamos vivendo os dias mais difíceis que nós já vivemos até aqui. A pressão que está no ar está muito violenta. E esse evangelho raso vai ter de mudar. Sim. E nós vamos ter de romper muralhas, quebrar principados como Jesus quebrou com aquele gadareno. E nós vamos ter de chegar no momento de um posicionamento tão forte de vida ou morte. Nós sabemos que estamos caminhando para isso. São etapas e elas estão já em aplicação. Nós não vamos fugir do processo do final, da manifestação do filho da perdição. E quem está nessa área tem um peso de responsabilidade muito grande sobre a igreja. Claro, a igreja que está aberta para isso, porque onde nós estivermos atuando, nós vamos ter de agir agora com muito mais clareza, com muito mais ênfase, para que a igreja acorde, que agora é tudo ou nada. Não dá para negligenciar, né, Bispo? Sim, eu acho que o que está acontecendo isso nos dias atuais é a negligência de que... Sim. E qual que é o sentido da negligência? Não está escrito, vai acontecer, então não tem nada que eu impeça. Conformismo. Né? Isso, conformismo, obrigado. Então eu acredito que a gente precisa pensar diferente, porque por mais que vai vir, claro, toda a perseguição que a gente sabe, a bíblica está ali, mas no meio da perseguição Deus vai manifestar a sua glória. Sim. Então não dá para entregar os pontos e a gente falar assim, gente que está salvo, vamos ficar aqui todo mundo quietinho sendo salvo e deixa o mundo que está perdido, deixa eles perdidos lá. Não, vamos alcançar esses que estão perdidos. Vamos despertar a eles e dizer, peraí, né, Jesus está voltando, mas ainda dá tempo de você, né, permanecer alistado no reino de Deus, né, e causar esse enfrentamento espiritual que está acontecendo, né, ser um dos impactadores desse enfrentamento, de falar, não, a gente sabe que está para acontecer, mas nós não vamos desistir, nós não vamos deixar de pregar o evangelho, nós não vamos, né, nos calar. Por quê? Né, esses dias me veio à mente isso muito forte. A igreja vai ser fechada. Foi a primeira igreja? Não foi a primeira igreja. Nós vamos ser presos. Não fomos os primeiros presos, os apóstolos foram presos. Não, nós vamos ser mortos. Nós não fomos os primeiros mortos. Nós estamos correspondendo um chamado que já começou há mais de 2000 anos atrás, né, dos mártires que sacrificaram a sua vida para que o evangelho chegasse até nós. Então o ambiente ainda é o ambiente de necessidade de homens e mulheres valentes, de não renegar e realmente confrontar, dizer não, nós não vamos nos calar, o evangelho é o mesmo, Jesus é aquele que batiza, cura e liberta, Jesus é aquele que quer o alinhamento das nossas vidas e Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? É necessário ter esse posicionamento do que, né, a gente simplesmente aceitar, ser omisso e ficar ali, não, vamos ficar a gente aqui quietinho que é mais fácil, né? A gente vai cultuar aqui 4, 5 pessoas para ninguém que feche. Não, a gente precisa se posicionar. Eu acredito que Jesus está esperando isso, né? Jesus não está esperando a igreja fechar a porta e falar, a gente está aqui dentro quietinho. Não, Jesus quer que a gente abra e fale, não, pode vir que nós estamos aqui para falar a verdade e permanecer na verdade. E eu acrescento que, além disso, nós que atuamos nessa área de intercessão e de libertação,
um posicionamento de amor em qualquer circunstância de confronto, de adjetivos. Nós temos de conservar isso bem forte. Eu ouvi uma história real aí num país perseguido, e a pessoa foi tremendamente espancada. Quando ela recebeu os últimos espancamentos, tortura, que ela falou: Senhor, eu não aguento mais, agora me leva. Quando falou assim, o Senhor falou para ela: ama essa pessoa. Era o soldado que estava ali torturando. Então, ele se refez, porque já estava até cansado de tanto espancar. E ele conseguiu olhar para aquele não sei como que eu expresso, soldado militar, aquele que estava fazendo a tortura. E o olhar dele foi derramando amor. E aquele homem, o torturador, falou: não me olhe assim, não me olhe assim. E caiu no chão e começou a chorar. O amor de Jesus o constrangeu. E eu deixo isso para todos que estão nessa área, que no meio de confrontos, de situações de muita pressão, nós temos de erguer a bandeira de compaixão, de amor, em qualquer situação que formos enfrentar. Eu não vou fazer mais perguntas, senão a gente vai passar e mano. Amém. Bispo Ione, eu quero agradecer esse bate-papo, agradecer por estar aqui com a gente, foi muito bom, aprendemos bastante, né, Digo? Sim. Agradecer a equipe também, o meu pai, o Joe, o Teus que estava aqui, agradecer a todos vocês que estiveram conosco, que Deus continue te abençoando muito, te usando muito nessa área, no seu ministério. Essa é uma referência pra gente, Bispo. Eu preciso, muito. Muito obrigado. Continuemos orando, né? Verdade. Por esse ministério. E agradecer a todos que estiveram com a gente. Deixe o seu like. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva também. Esse podcast vai pro Spotify, João? Vai pro Spotify. tem que perguntar pro Jonathan. Então, agradecer a todos, que tenham uma ótima noite e abraços, e que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Amém.